Nesse vídeo vamos dar prosseguimento então às operações de edição de registros, ainda falando sobre o método editar funcionários, agora vamos operar sobre a camada model e a camada now. Na nossa última aula então nós fizemos exatamente o seguinte, nós dentro da nossa camada model, dentro da nossa camada view na verdade, nós instanciamos um objeto da nossa camada chamada funcionário controller, onde nós enviamos as informações de ajuste para dentro da nossa classe chamada funcionário controller. Dentro da funcionário controller nós recebemos essas informações. Se todas elas estiverem ok, nós faremos então o processo de envio dessa classe, o envio dessas informações para a nossa classe modelo. Caso contrário, nós vamos dar aqui um JOptionPane .show message dialog. Vamos colocar aqui informações, vamos colocar aqui uma informação já para o nosso usuário, informações incorretas. Certo? Então, caso aconteça de o cara então formar essas coisas de maneira correta, nós precisaremos enviar essas informações para dentro da nossa classe modelo para que o nosso objeto seja instanciado da maneira correta. Então, dentro da nossa camada model, nós vamos fazer o seguinte, vamos declarar aqui um método public, que nesse caso aqui vai fazer o seguinte, o que ele vai fazer? Ele não vai retornar nada, então ele vai ser um void. Vou chamar ele então de alterar funcionário, no qual ele vai receber então um objeto do tipo funcionário model. Eu vou colocar aqui funcionário ajuste, certo? Nesse caso, então, já vou deixar ela aqui por enquanto, para a gente fazer a modificação logo na sequência. Porque agora eu estou fazendo a atribuição, porque eu estou passando agora um objeto para que ele seja modificado. No processo onde nós começamos a cadastrar os funcionários, o que nós passamos exatamente? Nós passamos um objeto do tipo funcionário. Então, agora que nós estamos fazendo um processo bastante similar de alteração de registros, e esses registros vão ser alterados na sua totalidade, nada mais conveniente do que nós passarmos também dentro do método de alterar funcionário, o objeto funcionário para que ele possa ser alterado. Então, coloquei aqui funcionário model, funcionário, vou chamar esse cara aqui de funcionário ajuste para que a gente receba então essa informação completa para ele. Então agora nós temos que voltar dentro do controller. O que nós temos que fazer aqui? Se as informações estiverem corretas, nós vamos então instanciar um objeto da camada model. Então vamos colocar aqui funcionário model, vamos colocar aqui ajuste funcionário, igual a new funcionário model. E o ajuste funcionário vai então receber exatamente o que? Vai receber então esse processo então de alterar o funcionário e ele vai receber esse objeto recém-criado, que vai ser criado então com essas informações que nós passarmos para dentro dele. Mas que informações que serão essas que serão construídas para dentro desse ajuste do nosso funcionário? O funcionário model, nesse caso aqui, ele tem um construtor que pode ser acionado ou que pode ser utilizado, que já recebe automaticamente na sua assinatura as informações totais que nós queremos repassar para ele. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha dentro do nosso modelo, dentro da nossa classe model, funcionário model, o nosso construtor que foi criado para essa finalidade. Então nós temos aqui o público funcionário model e carrega então todos esses itens que vão ser incluídos na construção desse objeto. Então vamos voltar aqui dentro do controller e vamos utilizar essa assinatura em específico, funcionário model, e vamos passar por parâmetro esses dados por aqui. Só que provavelmente nós teremos aqui um pequeno problema, provavelmente ele vai reclamar em alguma dada condição. Estamos recebendo uma string ID e estamos passando, nós declaramos dentro do modelo ID como um valor, que a gente chamou de valor aqui,
um valor numérico, um valor inteiro. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Provavelmente não vai funcionar, mas a gente faz aqui um casting e faz a troca deste item, né, para que essa informação apareça de maneira correta. Então nesse caso aqui ele já está dizendo aqui que tem 0, já está começando a incomodar a gente. Vamos ver aqui se a gente trocar por ID, e ele começa a indicar aqui que os valores estão incorretos. Então o que a gente vai fazer exatamente? Vamos transformar então a nossa string ID em um valor numérico de fato. Então vamos fazer exatamente o seguinte. Vamos fazer aqui um parse int e vamos pegar então essa nossa string ID e transformar ela num valor numérico. Vamos utilizar então a nossa ID numérica como argumento para que possa ser passado para dentro do nosso item, né? Então vamos deixar aqui dessa forma e aí a gente conserta esse pequeno detalhe. Caso esta opção seja aprovada, vamos pegar aqui, vamos colocar um JOption pane, né? Vamos colocar aqui um ponto show message dialog. Vou deixar aqui, vamos escrever aqui uma informação amigável para o nosso usuário. Vamos colocar aqui por enquanto ajuste realizado. Bom, a informação então foi passada como um objeto para dentro da função da nossa camada modelo, né, alterar funcionário. Então essa informação chegou até aqui. Agora, neste ponto, nós precisaremos então criar um método que vai repassar esse nosso funcionário ajuste, que vai ser o valor recebido por parâmetro, para dentro do nosso banco de dados. Então, dentro da nossa camada DAO, nós vamos vir aqui em funcionário banco de dados e vamos então criar um método específico para essa aplicação. Nesse caso aqui, vamos criar um método, né, que consiga fazer este update. Nesse caso, vamos fazer aqui uma declaração de um método público, public void, porque ele não vai retornar nada. Vamos chamar ele de alterar cadastro funcionário. E ele vai receber o que como parâmetro exatamente? Já que, afinal de contas, nós estamos trabalhando aqui dentro do modelo com um objeto, nada melhor também do que fazer com que ele, né, receba como parâmetro justamente um funcionário model, né, para que ele possa, então, né, pegar todas as informações que vierem através da nossa classe modelo. Como é que nós colocamos aqui dentro da nossa model? Vou colocar aqui funcionário ajuste. Vamos só aproveitar aqui então a mesma definição para que essa coisa também aconteça. Então vamos pegar aqui dentro da nossa camada banco de dados e vamos pegar aqui este camaradinha para fazer essa atribuição. Então vamos utilizar aqui de recursos utilizados anteriormente para fazer então o acesso ao nosso banco de dados. Vamos começar por aqui. Vamos começar então copiando esses dois primeiros itens, para que a gente então faça a conexão e o statement. O que mais nós vamos fazer por aqui? Nós vamos então declarar a nossa string SQL. Como é que nós vamos fazer isso aqui? String SQL. Como é que ela vai ser dada nesse momento aqui? Nós vamos fazer então um comando e nós vamos digitar a seguinte sentença: um update, vamos fazer uma atualização da nossa tabela chamada root.funcionários, setando então algumas informações como nome, que eu vou deixar aqui com ponto de interrogação, a matrícula, que eu vou deixar aqui como ponto de interrogação também, para fazermos a substituição posteriormente. Vou deixar aqui o setor como ponto de interrogação. Nesse caso, onde nós teremos justamente o ID como a nossa chave de acesso para essa aplicação. Já que nós necessariamente utilizamos para a criação dos nossos registros no banco de dados um ID único para cada um dos registros, nada melhor do que utilizar ele então como a chave para que as outras informações sejam devidamente alteradas. Então, uma vez definida a nossa string SQL, vamos utilizar aqui o nosso bloco try-catch-finally para fazer então acesso a esse banco de dados, e aí nós vamos operar da mesma maneira como nós fazíamos anteriormente, certo? Para acessar aqui então o nosso banco de dados, nada melhor do que
utilizar então as nossas cláusulas de conexão de statement. Vamos deixar ele aqui dessa forma. E aí nós vamos fazer exatamente o seguinte. Nós vamos fazer aqui o stmt ponto set string na posição número 1, ou seja, na coluna número 1, nós vamos então repassar as informações que nós vamos pegar então do nosso funcionário ajuste e nós vamos capturar a informação do nome do sujeito, certo? A mesma coisa nós vamos fazer para as outras posições relacionadas então à matrícula e ao setor. Vamos pegar aqui a get matrícula, vamos pegar aqui get setor e vamos passar isso aqui para a coluna número 2 e para a coluna número 3 do nosso banco de dados. Está faltando uma coisa aqui, né? O que está faltando exatamente? Está faltando exatamente o seguinte, está faltando a gente pegar então a informação do nosso ID. stmt.setInt. Nesse nosso caso aqui nós vamos colocar na posição número 0 e vamos pegar aqui então a informação do ID que veio através do objeto chamado funcionário.ajuste. Nesse caso aqui a gente vai pegar o getID, certo? Então temos os quatro itens definidos pelo nosso sistema. Só que a gente tem um pequeno problema aqui, né? Tem uma coisa que eu fiz estranhamente. Na verdade, o que acontece? Essa posição aqui ela se refere ao primeiro ponto de interrogação, da mesma maneira como eu tenho aqui o 2 e o 3, que se referem a esses outros pontos de interrogação. O ID aparece por último, então nesse caso aqui, ele vai ser o item número 4, ou melhor, vai ser o quarto item da nossa string SQL. Então, vou fazer esse pequeno ajuste, vou jogar ele aqui para baixo, e aí as nossas implementações ficam organizadas de uma maneira mais educada. Por último, vou mandar então executar esse statement. E se caso essas coisas acontecerem de maneira educada, vamos dar aqui um salto, vamos dizer aqui então que a nossa execução foi realizada com sucesso. Caso alguma coisa não esteja exatamente do jeito como a gente quer, caso exista alguma exceção, além de imprimir aqui o nosso stack trace, vamos indicar aqui que a alteração de registro possuiu um erro. Então vamos colocar aqui erro ao realizar a alteração de registro. Finally, assim como nós fizemos anteriormente nas outras aplicações, vamos tratar de fazer o fechamento da conexão e do STMT. Então está feito. Esse é o nosso processo então de alterar o cadastro de funcionários. Uma vez então definido o nosso processo aqui de alterar cadastro de funcionários, uma vez definido então o nosso public void, o nosso método de alterar cadastro, nós podemos então dentro do nosso funcionário.model fazer então a instanciação desse objeto e fazer o acesso então deste item para que esses dados que são informados lá dentro da nossa tela de usuário sejam uma vez então modificados dentro do banco de dados. Vamos fazer o seguinte, funcionário banco de dados, vamos colocar aqui ajuste de dados igual a 1000. Ajuste de dados, vamos acessar então o nosso método que nós acabamos de criar, que é alterar cadastro de funcionários, e vamos passar então este objeto para que ele seja instanciado lá dentro. Então nesse caso aqui foi o funcionário ajuste, ele já vai ser repassado para esse ajuste. Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar e vamos ver se esse nosso processo está em funcionamento. Vamos ver aqui, vamos dar um run file. Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar esse último item, no momento que nós clicarmos aqui em alterar, vamos colocar aqui um nome completo, vamos colocar aqui André, cuja matrícula vai ser então a 11, 12, 13, traço 4, e vamos colocar aqui o setor
deste nosso novo cadastro, dessa alteração aí que nós vamos fazer, vamos colocar então o setor dele como produção. Certo? Quando nós clicarmos aqui em salvar a alteração, o ajuste deve ser realizado. Se nós voltarmos aqui dentro do relatório, né, e mandarmos ele fazer então a atualização da tabela, o que a gente não fez ainda, a informação muito provavelmente vai ser alterada. Então vamos fazer isso. Vamos voltar aqui dentro do nosso cadastro funcionário, vamos voltar aqui dentro do Source e dentro do botão que a gente chamou aqui de salvar a alteração, vamos pedir para ele então fazer, né, alistar funcionários. Vamos pedir então para que ele faça a alteração, para que ele faça essa, né, essa atualização dessa nossa tabela. Então vamos fazer isso. Vamos fazer aqui então salvar alterações e além disso vamos pedir para que ele volte para a nossa tela original, que é a nossa tela onde nós estamos com as informações da tabela. Vamos fazer isso aqui, vamos pedir então para que além de ele então atualizar a nossa tabela, para que ele volte para a aba de index 0. Certo? Vamos salvar isso aqui, vamos dar um run file e aí nós teremos essa aplicação. Ó, já temos a alteração por aqui, vamos pegar a alteração aqui do Ciclano Santos, vamos pedir para alterar, né? Vamos colocar aqui o Ciclano Santos, vamos colocar aqui uma outra informação, vamos ver aqui Ciclano Santos, Batista vai. Vamos pegar aqui a matrícula passou a ser 4444 e agora ele não faz mais parte do setor de compras, ele faz parte do setor de vendas. No momento que a gente salvar a alteração, o ajuste foi realizado, ele volta, né, para essa condição aqui. Então, Ciclano Santos Batista, a alteração foi feita no funcionário e o setor foi alterado também. Então a gente, nesse caso, finaliza esse vídeo por aqui e os próximos ajustes nós faremos na etapa de exclusão. Provavelmente vai ser muito parecida com essa de ajuste de funcionários. Tá? E por último a gente faz então as modificações de restrição de botões e assim por diante. A gente faz os melhoramentos do layout.